A Montanha Mágica 83. Estou na página 276 da edição da Companhia das Letras. Se você está com outra edição, estou no capítulo chamado Enciclopédia. Eu quero ler o finalzinho do parágrafo que termina nessa página 276. O que está acontecendo aqui? Lembre-se que no domingo a correspondência era entregue lá na recepção, né? Geralmente era entregue nos quartos, mas no domingo não havia esse serviço, então as pessoas tinham que se dirigir até a recepção para pegar sua correspondência. Nisso acontecia que as pessoas se aglomeravam ali e era uma ótima oportunidade para os flertes, né, florescerem. Nesse momento, o Hans aproveitava para ficar ali, digamos, babando pela Madame Chauchat. Então esse é o contexto. Assim, agrupavam-se nas proximidades a senhora Storr, a senhora Engelhardt, a Cliffeld com a sua amiga de cara de anta, o incurável senhor Alban, o rapaz com a unha comprida e ainda outros membros da companhia dos enfermos. Ficavam parados, contraindo ironicamente as comissuras da boca. Gosto muito dessa... Isso é uma pérolazinha daquelas que a gente fez, que a gente comentou nos outros vídeos, né? Contrair ironicamente as comissuras da boca. Isso aqui são as comissuras da boca. E quando você contrai, ironicamente, você... mais ou menos assim. Sufocando o riso no lenço e olhando o jovem que sorria com ar ausente e apaixonado, tendo as faces abrasadas daquele ardor que o incomodava desde a noite da sua chegada, e fixando em determinado ponto os olhos luzentes. Essa é a parte intrigante. Então, isso tudo bem. O Hans está ali com ar apaixonado, fixando os olhos luzentes na Madame Chauchat. Só que perceba, com aquele brilho que neles acendera a tosse do aristocrata austríaco. O brilho que há nos olhos de Hans é aquele que se acendeu quando ele ouviu pela primeira vez a tosse do aristocrata austríaco. Eu não sei o quanto que você lembra da tosse. Quando eu li essa passagem, eu mais ou menos lembrava dessa tosse, mas como eu sei que A Montanha Mágica vai me acompanhar para o resto da vida, e eu queria lembrar todo o livro de decor, e eu acho que ele precisa que a gente fique digerindo, né? Eu fiz o seguinte, eu fui lá para a página 23 para a gente reencontrar o que é essa tosse do aristocrata austríaco. Página 23, mais ou menos no meio da página. Quando saíram, a enfermeira voltou a aparecer para examiná-los com olhares míopes e curiosos. No primeiro andar, Hans Castorp deteve-se de repente. Estava tudo normal, eles estavam andando, conversando. No primeiro andar, o Hans Castorp deteve-se de repente, imobilizado por um ruído simplesmente atroz, que se ouvia a pouca distância por trás de uma volta do corredor. Um ruído não muito forte, mas de som tão lúgubre que o jovem fez uma careta e mirou o primo com os olhos arregalados. Lembre-se que a postura, aqui a gente está no comecinho do livro, a postura do Hans até aqui era fazer brincadeira com o sanatório ali, né? Tentar dar boas risadas. Mas nesse momento, ao ouvir essa tosse, ele parou, com olhos arregalados, e olhou para o primo. Era tosse, sem dúvida, a tosse de um homem, mas uma tosse em nada parecida com qualquer outra que Hans Castorp jamais ouvira. Sim, uma tosse em comparação com a qual todas as demais pareciam sinais de magnífica e sadia vitalidade. Se todas as outras tosses no mundo
comparadas com essa tosse, parecem tosse de saúde, imagine o tipo de doença que essa tosse carrega, né? Mostra. Uma tosse inteiramente despida de prazer e alívio, que não se dava em acessos regulares, mas soava como se alguém chafurdasse de maneira débil e horripilante. Antes disso, antes de continuar, chafurdar, o que é chafurdar? Imagine um porco espojando ou revolvendo-se na lama. Okay? É exatamente essa a ideia. Okay? Tanto é que, se você for para o dicionário, o Wise, por exemplo, vai dar esse exemplo. Os porcos chafurdam na lama. Okay? Chafurdavam-se no brejo. Então, voltando. Que não se dava em acessos regulares, mas soava como se alguém chafurdasse de maneira débil e horripilante no lamaçal da podridão orgânica. No lamaçal da podridão orgânica existia alguém chafurdando. Ok? Então, sei lá, você tem que imaginar um lamaçal, mas você não tem só terra e água, você tem várias substâncias orgânicas que estão ali apodrecendo, e você provavelmente tem um cheiro muito forte, né? Então imagine um pouco de chorume ali também, só para atiçar a tua imaginação. Algumas frutas podres, talvez carne podre. Carne podre é importante imaginar. Então você tem ali carne podre, talvez alguns vermes. E quando ele escutava a tosse, era como se alguém estivesse ali rolando naquela lama nojenta, se, né, totalmente coberto daquilo. Né? Pois é, disse Joaquim, esse é um caso sério. Um aristocrata austríaco, então esse é o nosso aristocrata que a gente estava buscando, homem elegante, como que feito para andar a cavalo. E agora vai desse jeito, mas por enquanto ainda passeia. Perceba que não impressiona Joaquim tanto assim. Aí a pergunta é, será que já impressionou? Será que Joaquim só está calejado para esse tipo de coisa? Ao seguir um caminho, Hans Castorp discorreu com pormenores sobre a tosse do cavaleiro. Leve em conta, disse ele, que nunca ouvi coisa semelhante, algo totalmente novo para mim. É natural que eu me impressione. Há muitas espécies de tosse, tosses secas e tosses soltas. Disse que geralmente as tosses soltas são mais benignas que as que fazem a gente ladrar. Em minha juventude, ele disse mesmo em minha juventude, quando tive o croup. Croup é uma obstrução aguda na laringe, por diversos motivos, né? Mas pode ser uma coisa séria, causa muita tosse, rouquidão e pode até levar à asfixia. Então, em minha juventude, quando tive o croup, ladrava como um lobo. E todo mundo sentiu-se aliviado quando a tosse ficou mais solta. Lembro-me bem. Mas uma tosse como esta nunca se viu. Pelo menos eu não tinha ideia de que existisse uma coisa dessas. Já não é uma tosse viva. Não é seca. Mas também não se pode chamar de solta. Não encontro nem de longe a palavra adequada. É como se descortinasse o interior do homem. É como se descortinasse o interior do homem. É como se nós pudéssemos ver dentro deste austríaco. Fosse possível olhá-lo lá dentro e tudo não passasse de lodo e pântano. Ora veja, disse Joaquim, eu ouço essas coisas todos os dias. Para mim pode dispensar a descrição. Mas Hans Castorp não conseguiu dominar-se. Afirmou repetidas vezes que para ele era como se tivesse lançado um olhar no interior do aristocrata. Quando entraram no restaurante, seus olhos fadigados da viagem mostravam um brilho exaltado. Esse é o brilho que continua durante toda a estadia do Hans
em Berghoff, e que é perceptível quando ele está olhando para Madame Chauchat. Só de passagem, eu gostaria de lembrar que há um certo na opinião do Hus, né, há um certo impudor, uma certa indecência, um pouco de um ato sexual até, em você olhar o interior de alguém. Lembra daquela passagem? Eu não vou retomar aquela passagem, mas você pode retomar se você ficar curioso, em que eles estavam lá fazendo os raios-x, e aí em determinado momento ele conseguia ver o interior do primo, e aí por mais que estivesse tudo escuro, ele olhou pra cara do primo, onde estaria a cara do primo se estivesse claro, pedindo permissão. E porque parece quase que uma atitude lasciva da parte dele, né? Olhar para o interior. Bom, vamos voltar para a nossa página 176. É claro que a gente não vai falar que o Hus Castorp estava apaixonado pelo austríaco. Acho que você concorda comigo que seria uma interpretação indo muito longe. Então o Hus Castorp não está apaixonado pelo austríaco. O que está acontecendo? Eu acho que é uma questão muito difícil de se abordar, mas talvez a gente possa lançar alguma luz sobre a questão se a gente pensar na palavra grega pathos, ok? Que depois foi transferida para o latim e nos deu muitas palavras interessantes. A palavra pathos, ela nos deu palavras tão distantes, uma gama tão ampla como passividade, paixão, patologia, paciente, paciência, impassível, patético, compadecer, simpatia, empatia e por aí vai. Eu acho que o jeito mais interessante, o meu objetivo agora nessa segunda parte do vídeo é tentar ligar todas essas palavras, né? Talvez o modo mais interessante de entender pathos seja realmente essa passividade, né? Então vamos lá, né? Então você tem essa ideia de passividade. De passividade, eu gostaria que você conectasse com a palavra paixão. Eu vou tentando riscar aqui para eu não me perder. Quando a gente fala de paixão de Cristo, repare, não é bem o significado que a gente espera, não é? Qual que é o significado de paixão? Paixão é um tipo de amor mais veemente, talvez mais sexual e mais violento, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas parece que não é essa a ideia quando a gente fala de paixão de Cristo. Não é que Cristo pegou a cruz e fala, eu amo! Esse tipo, não parece esse sentimento em Cristo, né? Qual que é o sentimento aqui? O sentimento é de sofrer passivamente, né? Sofrer passivamente, porque é algo que deveria ser feito, né? Jesus sabia que ele deveria de morrer, né? Se a gente seguir a lógica da Bíblia e a gente lembrar que Jesus é o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus, em qualquer momento ele poderia fazer isso daqui, o carinha que estava chicoteando ele cairia pelo chão, explodiria a cabeça de quem quisesse, sei lá, o que quisesse, o que ele quisesse, né? Mas há aí uma passividade, né? Uma passividade escolhida por causa da paixão, então ele escolheu ser passivo, né? Porque era uma coisa que devia de ser feito, né? Só que, ao mesmo tempo que ele foi passivo, que ele foi apaixonado nesse outro sentido, né? Que ele tem paixão, ele foi impassível, né? E o que é impassível? Impassível é que não se deixa
ser passivo. Né? Peraí, o que está acontecendo aqui? Então essa é uma outra faceta dessa raiz pathos. Se você é impassivo, eu tô aqui sentado e a ideia é que eu tenho que ficar sentado e eu tenho que me dominar, eu não posso me mover. Né? E alguém vem lá e começa a brincar na minha orelha, sei lá, fazer cócega no meu pé e assim por diante. Se eu sou impassível a tudo isso, eu não me deixo dominar. Essa é a concepção. Eu não me deixo dominar por nada disso. Okay? Eu domino tudo isso. Eu não sou passivo a uma cócega, então eu não vou sair rindo. Né? Eu domino tudo isso. Deixa eu dar um exemplo mais dramático e mais forte. Lembre-se que durante a guerra do Vietnã, haviam alguns monges que decidiram fazer uma forma diferente de protesto. Né? Em vez de atacar os americanos, em vez de atacar o governo, eles decidiram atear fogo ao próprio corpo. Só que, isso tem vídeo no YouTube, é bem facinho de achar, se você nunca viu. Né? Só que, eles queriam mostrar que eles não estavam fazendo aquilo por desespero. Eles não estavam fazendo aquilo como um histérico. Né? Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram não somente atear fogo ao próprio corpo, mas ser impassível à dor. Eles não iam deixar a dor dominá-los, porque eles tinham um propósito para estar morrendo. Então a gente vê essa cena incrível, que é o monge está lá e ele fica parado, ateia fogo ao próprio corpo e ele continua na posição em que ele estava. Você imagine o nível de controle sobre o teu próprio corpo que você tem que ter para não sair correndo. E tudo bem, você vai se matar por uma causa, mas você vai sair correndo pela dor. Né? Isso que é não ser passivo. É isso que o monge fez. Ele não se deixou dominar pela dor. Então ele foi impassível. Se a gente olhar o sacrifício de Cristo, a gente vai ver que ao mesmo tempo que ele foi passivo, e ele teve paixão, ou seja, ele deixou-se dominar pelos soldados, ele deixou as pessoas colocar a coroa de espinhos, ele deixou furar, etc, etc. Ele foi impassível. Né? Por que ele foi impassível? Porque quando a dor estava muito grande, ele não apelou à sua condição de Deus e falou, chega, tá todo mundo morto, etc. Né? E então, ao mesmo tempo, ele mostrou uma passividade enorme e uma impassividade enorme, tendo total controle. Né? Bom, se a gente segue essa ideia, aí a gente pode estender essa ideia de paixão para aquele que se deixa dominar, não agora por um amor profundo, não por nada disso, mas se deixa dominar pelo seu próprio corpo. Né? Então você tem um desejo sexual, você está com ciúmes, a pessoa não te ligou, então é o teu corpo te dizendo o que fazer. Então essa é a paixão. Né? Repare que por um romano, por exemplo, quando você está apaixonado, você tem esse tipo de paixão, você está doente. Literalmente doente. Não é esse doente de música sertaneja, estou doente por amor, meu amor me deixou. Não, você está doente de verdade. Né? Por quê? Porque você está sendo passivo e você está deixando o teu corpo, ou uma mulher, te dominar. Lembre-se que a sociedade era vista desse jeito, né? E o homem tem que dominar tudo. Né? A mulher nem entra na história para um romano. Então você está se deixando dominar por uma mulher e isso é doença. Isso é patético. Ok? Uma outra palavra ligada a isso. Isso é patético. Logo você tem uma patologia. Ok? Porque você está doente. É curioso, porque vamos supor que eu seja um pater familias, né? um romano honrado, né? Que tem a minha família, etc. Eu posso ir lá pegar um escravo, né? Eu tenho um escravo meu, um escravo homem, vou lá, faço sexo com ele e acontece. A sociedade ia ver aquilo como acontece. Só que
eu tenho que fazer a parte ativa da história. Se eu fizer a parte passiva da história, aí eu sou um safado. Aí eu sou... Por quê? Porque eu não estou dominando os meus instintos. É interessante que, nesse sentido, por exemplo, para um romano, fazer sexo durante o dia é uma coisa errada também, é uma coisa de fraco. Por quê? Porque você não consegue nem dominar os seus próprios instintos e fazer o sexo durante o dia falando com a sua esposa mesmo. Não precisa nem ser com escravos ou sei lá com quem. Você não consegue nem dominar os seus instintos a ponto de esperar para o horário apropriado para fazer sexo. Okay? Então tudo isso está ligado. Toda essa ideia todas essas palavras estão ligadas, né? E aí, é claro, a gente entende muito bem simpatia e empatia, né? Então a pessoa está num determinado pathos, num determinado sofrimento, numa determinada situação, e se você tem simpatia, você começa a sentir com a pessoa, né? Lembre-se da palavra sincronia, quando acontecem as coisas ao mesmo tempo. Lembre-se da palavra sinfonia, que são os sons organizados para harmoniosamente, né? Então você tem simpatia, o teu pathos é que nem o pathos da pessoa. Se você tem empatia, não somente você segue a pessoa no mesmo ritmo de sentimento, mas você entra nos sentimentos da pessoa. Então você tem empatia por uma pessoa. Você pode também compadecer-se de uma pessoa. Então você tem o pathos com aquela pessoa. Bom, eu acho que toda essa digressão... E é claro, você pode continuar pegando essas palavras, né? A história do paciente, por exemplo. Por que o paciente? O paciente é aquilo que tem um pathos, que tem uma patologia. E aí você pode continuar montando conexões, né? Assim, eu não acho que isso resolve essa questão, mas parece que há uma conexão entre doença, patologia e essa passividade com que ele se entrega a Madame Chauchat, né? E lembre-se que o próprio ambiente ali no sanatório é não só um ambiente de doença, né? Tá todo mundo doente ali, mas um ambiente de passividade. Você não faz nada com a vida, você deixa os médicos falarem para você o que fazer. Então talvez esse seja o primeiro passo para pensar e talvez chegar a conclusões como o próprio sentimento do Hus em relação a Madame Chauchat é um tipo de patologia. E talvez esse encanto do Hans é justamente o encanto pela passividade, é o encanto pela situação em que você não precisa fazer nada. E qual é a situação que você não precisa fazer nada? A morte. E a gente tem visto muito bem durante todos os nossos vídeos que o Hans tem uma relação bem interessante com a morte, né?